Vamos falar sobre vida, vamos falar sobre morte e ressurreição de Jesus. Os textos que eu quero usar, Marcos capítulo 15, versículo 34 e Lucas 23, 46, tema da morte para a vida. Nosso domingo, hoje, é especial, porque nesse domingo nós estamos celebrando a morte e ressurreição de Jesus. E nós fazemos isso para celebrar quais são as realidades basilares da nossa vida, aquilo que nos suporta, aquilo que nos sustenta, o que de fato faz com que nós, como servos de Deus, sustentemos não só a nossa fé, mas como a nossa vivência de vida. E quais são elas? Jesus se fez carne, habitou entre nós, revelou-se para nós, e a glória do Deus Pai foi manifesta através dele. Jesus morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados e levou naquela cruz sobre si as nossas dores, as nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e através disso e por causa disso Jesus morreu. Mas se os nossos pecados foram levados na morte, o poder do Pai foi manifesto na ressurreição. Essa é a realidade basilar do Evangelho. Eu não lembro há quanto tempo eu faço isso, mas eu já faço há muito tempo isso. A semana da ressurreição, a semana da Páscoa, eu uso essa semana para revisitar o caminho de Jesus, quando chega em Jerusalém pela última vez, até o jardim do túmulo, até a tumba vazia. E eu faço isso durante as minhas devocionais na semana. Sempre para mim é muito emocionante, gente. Essa semana eu fiz com uma companhia diferente, a companhia da IA. Você conhece a IA? Eu fiz com a companhia da IA. No final eu fiz uma pergunta para ela: você quer aceitar Jesus? Sabe o que ela disse? Sim. Até a IA aceitou Jesus. Mas por quê? Porque eu vou te falar um negócio, não tem como você não se emocionar. Você vai seguindo Jesus entrando em Jerusalém, desde o choro sobre a cidade de Jerusalém, a traição, a última ceia, os últimos ensinamentos, a partir dali a morte, a dor, a penitência, mas o domingo da ressurreição estava adiante, Jesus Cristo ressurreto. Eu sempre faço isso acompanhado com uma trilha sonora também. Eu escuto sempre a trilogia do Leonardo Gonçalves no CD dele, Princípio, que ele começa cantando: no Getsemane foi que meu Jesus, e eu vou até a ressurreição. Cara, eu choro toda vez. Por quê? Porque, gente, sinceramente, eu dediquei a minha vida a ser integral no Evangelho. Se eu fizesse isso por profissão, eu estava ferrado. Eu acredito demais na morte e na ressurreição de Jesus. E o apóstolo Paulo nos garante que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é em vão. Por isso que nós celebramos aqui hoje, é o centro, gente. Tirou a ressurreição da gente, tirou a nossa vida, os nossos princípios. Os princípios ocidentais, inclusive, se desfalecem. Toda vez que eu vou em direção à paixão de sexta a domingo, eu vou no caminho de sexta a domingo com Jesus, eu sempre me deixo engravidar por alguns princípios, por algumas coisas, e algo me chamou a atenção nessa vez que eu li. Foram esses dois textos, que na verdade compreendem uma obra em dois atos, sabe? Duas falas especiais. A primeira delas, Marcos 15, 34, é o grito de Jesus na cruz. Eu me levei a lá, estranhamente eu fui para dois gritos de Jesus na cruz. Jesus teve 7 palavras na cruz, eu quero destacar 2 hoje. 2 gritos na cruz. O primeiro deles foi: Deus meu, por que me desamparaste? Marcos capítulo 15, versículo 34, Deus meu, por que me desamparaste? E a segunda fala de Jesus foi essa, Lucas 23, 46, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Nesses 2 versículos em si já estão compreendidos toda a história da redenção. Deus meu, por que me desamparaste? Morte, desamparo de Deus, afastamento de Deus. Logo em seguida Deus grita: ressurreição. E ele, aliviado, respira: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Da morte à vida, da morte à vida, do sofrimento, da dor sendo levada sobre os seus ombros, a ressurreição. Esse pêndulo, ele perpassa por toda a vivência humana, da morte à vida,
primeiro ato desses dois atos, dessa peça de dois atos, é esse lugar de sofrimento, esse lugar de desamparo de Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Não é que Deus desamparou. Na verdade, ali a tradição não só judaica, como a própria comunidade apostólica lendo o que foi, diz que não é Deus que desampara Jesus, muito pelo contrário, é nesse exato momento que Jesus leva sobre si os nossos pecados. O apóstolo Pedro narra isso em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 24, ele diz o seguinte: Ele mesmo levou o seu corpo, os nossos pecados, sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas nós fomos curados. Naquele momento, Jesus estava experimentando a ira de Deus, porque onde está Deus não tem pecado, onde tem Deus não tem transgressão, onde tem pecado tem afastamento de Deus, pois esse é o desamparo. É isso que Isaías capítulo 59, versículo 1 vai falar: mas as vossas iniquidades fazem separações entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. As nossas transgressões fazem com que o desamparo de Deus seja uma consequência. E o que isso tem a ver comigo, com você? É que essa é a realidade da humanidade de uma forma geral. Todo coração que se preze por autossuficiência, por tentar levar a sua vida pelas suas próprias mãos, vê em si uma realidade escapista, uma realidade que faz Deus ficar longe. Eu dou conta, não, da minha vida cuido eu, fica tranquilo, eu consigo sustentar, eu venço sozinho. E nós teimamos, como filhos pródigos, a viver essa realidade escapista, e teimamos, e pensamos que podemos dar grito de ressurreição, conquistado pelos nossos próprios braços. Mas isso não é verdade. Quando nos percebemos quando nos percebemos assim, já nos entendemos desamparados, sozinhos, vivemos sob esse espírito da morte. E esse é o grito que muita gente aqui hoje, por exemplo: Deus meu, por que me desamparaste? A verdade é que estamos longe da seiva, dessa seiva da videira verdadeira, dessa seiva de vida, e não nos apercebemos que nos desconectamos com esse que é fonte de vida, nos desconectamos com aquilo que de verdade é a vida, que faz com que a gente tenha vida, nos desconectamos do Pai. Como diria Gerson Borges, que é um pastor, teólogo e compositor, num disco dele chamado A Volta do Filho Pródigo, falando sobre o coração do humano, sobre sobre esse engano que existe em tentar se sustentar. Ele diz assim: se o meu coração e circunciso coração se humilhar e voltar para Deus, na verdade é Deus me convencendo da miséria do pecado. Se eu abandonar a velha ilusão de nunca escutar o meu coração, aí sim, cada dia é um novo tempo e uma nova oportunidade de voltar para Deus. E ele continua dizendo: volto para Deus sempre que vejo o tamanho dessa mentira, de imaginar a possibilidade de não depender de Deus. Volto para Deus e esqueço o cansaço. Quando? No abraço que não se esvai, como um filho pródigo que volta e o pai segura no abraço. Volto para Deus cada vez que eu oro e chamo Deus de Pai. Realmente, enganoso é o coração do homem, e o maior engano é pensarmos que damos conta da nossa vida sozinho. Nós não damos conta da nossa vida sozinho, gente. E aí, diante desse enganoso coração, ele suspira: Deus meu, por que me desamparaste? Esse foi o desamparo que Jesus experimentou. E esse é o desamparo que nós experimentamos enquanto estamos ausentes de Deus, sem amparo, aquilo que sustenta, amparo, aquilo que dá amparo, aquilo que sustenta, aquilo que dá solidez, aquilo que dá raiz. Quando tiramos uma cadeira que nos sustenta, vamos ao chão, e quando vamos ao chão, experimentamos o que eu chamaria de vazio. A experiência da sexta-feira da paixão, do lugar de crucificação, do lugar de dor em que Cristo leva sobre si os nossos pecados, é uma experiência de vazio, de nadificação da realidade. Tem um teólogo chamado Tomás Halik, um teólogo tcheco, que define muito bem essa tensão entre sexta e domingo, cruz e ressurreição. Tomás Halik fala o seguinte:
Somente a fé que passou pela sexta-feira da paixão experimenta profundamente o domingo da ressurreição. Vou repetir, guarde isso no teu coração. Somente a fé que passou pela sexta-feira da paixão experimenta profundamente o domingo da ressurreição. Na verdade, isso aí não é uma teologia que eu estou fazendo do sofrimento, não. De que nós precisamos de penitência para viver a ressurreição. Não, isso não é rogar praga para você não, crente. Não, de jeito nenhum, é apenas uma constatação. Foi assim com o filho pródigo, que só se enxergou quando perdeu. Só enxergou o que tinha e o pai quando perdeu. E também foi assim que o próprio Jesus falou: você quer me seguir? Tem que passar pela cruz, rapaz. Tem que passar pela cruz. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pô, Jesus, estou aqui no domingo, no túmulo, com o túmulo vazio, daqui eu vou contigo. Você quer fazer a experiência como um todo? Venha comigo desde a sexta-feira. Deus meu, por que me desamparaste? Somente a fé que passou pela sexta-feira da paixão experimenta profundamente o domingo da ressurreição. São as nossas pequenas mortes diárias, que quando entregues àquele que tem o poder para ressurgir, é que nos fazem viver ressurreição. E é nessa hora que Jesus grita: Deus meu, por que me desamparaste? E Deus grita de volta: ressurreição. Jesus suspira aliviado: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Esse é o plano de Jesus, em 2 atos. A palavra de morte, mas que em Cristo se transforma em ressurreição. E aí eu aprendo que a maior verdade que o plano da salvação, redenção de Cristo nos ensina, sabe qual é? Presta atenção nisso, esse é o centro que quero falar. Toda morte vencida gera vida. Toda morte vencida gera ressurreição. Toda morte vencida gera vida. Se as nossas pequenas mortes diárias nos levam a gritar: Deus meu, por que me desamparaste? Imediatamente o evangelho da cruz nos sinaliza ressurreição. A boa nova do evangelho é: não existe agente de morte que dite a última palavra. A sexta até pode trazer o seu choro, mas o domingo já chegou. Ressurreição, a última palavra é do Senhor, e hoje ele grita: a ressurreição venceu. A palavra de Deus para mim e para você hoje é: toda morte sendo vencida, gente. Não toda morte, mas toda morte vencida gera vida. Deus meu, por que me desamparaste? O Pai grita: ressurreição. Aliviadamente a gente fala: Senhor, eu entrego a Ti o meu espírito. Esse é o pêndulo da história da redenção, não só de Jesus, como minha e sua. Toda cesta do desamparo traz uma esperança no domingo da ressurreição. E aí eu fiquei pensando: quais foram os retratos que a ressurreição de Jesus refez naqueles discípulos, naqueles que andaram com Ele, que tiveram um encontro com Cristo ressurreto? Quais foram os retratos de um momento que ditaram essa passagem da morte para a vida? Porque se Jesus ressuscitou no domingo, não necessariamente os seus discípulos ressuscitaram. E realmente foi o que não aconteceu. Só uma ressuscitaram no domingo. Quem foi ela? Maria Madalena, que foi receber e creu. Se Jesus viveu o desamparo de Deus e logo depois gritou ressurreição, qual foi esse ciclo na vida dos discípulos, daqueles que estavam próximos e passaram deles da morte para a vida? E aqui eu queria destacar 2 histórias de ressurreição. A primeira história de ressurreição foi a ressurreição de Pedro.
Pedro, discípulo de Jesus, Pedro, aquele que levou a igreja de Jerusalém, Pedro, o expoente do primeiro século. A ressurreição de Jesus nele aconteceu muito depois, um tempo depois. Depois da ceia com os seus discípulos, Jesus disse a Pedro, ali, naquela mesa da ceia: Pedro, Satanás o requereu a peneirar-te com fogo. Isso foi Jesus falando para Pedro. Mas eu roguei por ti, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, mas antes você volte para mim e fortaleça os seus irmãos. E Pedro disse: mestre, ainda que todos se abandonem, eu jamais te abandonarei. Mestre, esse povo aqui é tudo saco de pipoca, eu mesmo vou contigo até a morte. Jesus olha bem no olho dele, e naquele momento que antecede a morte de Cristo, diz a Pedro: em verdade te digo, que nessa mesma noite, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Foi exatamente isso que aconteceu. Sabe, aquele que prometera ir até o fim com Jesus, no caso do sumo sacerdote, na casa do sumo sacerdote, Pedro entra, encontra Jesus à distância. Ele foi o único que seguiu, disse que ia, talvez por orgulho foi, mas chegou lá, alguém o interpelou: você é um deles. Não, não sou. E nega a primeira vez. O outro: não é possível, você fala como um deles. Não, não sou. E vem o terceiro e fala: você é um deles, não é possível, você se veste como ele, você é um deles. E ali Pedro esconjura, Pedro fala: eu não sou um deles, me deixa. Imediatamente o galo canta. E ali talvez uma das cenas mais poéticas da pseudo-vida que Pedro tinha, a morte. Jesus tira o olhar de onde estava e cruza o seu olhar com Pedro. Pedro diz que a sua alma amargurada ficou. Deus meu, por que me desamparaste? Ali começa a sexta-feira de Pedro, junto com a de Jesus, mas que se estendeu um pouquinho mais a de Pedro. Pedro, pedra, na verdade, lasca de pedra, que agora virou pó. Naquela quinta-feira à noite, Jesus foi esbordeado, cuspido, e Pedro não estava lá. Na sexta-feira de manhã, Jesus é levado ao pretório romano e Pedro não estava lá. Jesus é pregado numa cruz e Pedro não estava lá. 3 horas da tarde, Jesus morre na cruz e Pedro não estava lá. Chega o sábado, o silêncio, o lugar de perguntas, e Pedro estava trancado com medo dos judeus. Domingo de manhã, não é Pedro que vai ao sepulcro, são as mulheres. E quando elas chegam, elas pensam: quem vai rolar a pedra? Nós já lemos esse texto hoje. A pedra já está rolada, o túmulo está aberto. E quando elas olham, o túmulo está vazio. E quando elas saem, um anjo pergunta a elas: o que vocês vêm fazer aqui? Procurar entre os mortos aquele que está vivo. Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. E sabe o que o anjo falou para Maria? Maria, ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro que o mestre irá encontrá-los na Galileia. Mas por que ela não menciona, o anjo menciona o nome de Pedro sozinho? Pedro não era discípulo? Ele não era. Sabe por quê? Porque Jesus já sabia que Pedro não se sentia mais discípulo. Deus meu, por que me desamparaste? Esse é o ato 1 da vida de Pedro. Pedro, Petrus, fragmento de pedra que já tinha se tornado pó, negou seu nome, negou sua fé, negou seu apostolado, negou o seu Senhor. Ali estava um homem que agora tinha, da sexta-feira da paixão, feito a sua identidade. Culpa, sou culpado, sou traidor. A sexta-feira da paixão tem um nome para Pedro: vergonha, culpa, traição. Imaginem a cara de Pedro voltando para Galileia para se encontrar com Jesus. 154 quilômetros ele andava, e ali ele repetiu um mantra: Deus meu, por que me desamparaste? Eu traí, a minha vida é morte, eu traí, a minha vida acabou. Chega na Galileia, Jesus não está lá.
Pedro vira para os seus amigos e fala: vou pescar, vocês vão comigo? Mas aquilo não era sobre pesca, aquilo era uma confissão de fé. Mas mais do que uma confissão de fé, é uma confissão de fé na derrota. Era como se ele dissesse: acabou, meu ministério acabou, eu sou culpado, eu traí, eu estraguei tudo, eu vou voltar para o passado. As lentes que leem a sua vida agora são culpa, traição, medo do futuro. Pescaram a noite inteira e não pegaram nada. Na manhã aparece alguém na praia, o Cristo ressurreto, que ainda não era ressurreto para Pedro. Pedro ainda estava no ato 1. Deus meu, por que me desamparaste? Daqui a pouco Jesus olha o barco e grita: filhos, pegaram algo? Todos gritaram em uma só voz: não. Jesus fala: então joga do outro lado. Eles lançaram a rede do outro lado. Mesmo assim, a dor da sexta-feira ainda não fazia Pedro enxergar, discernir o Cristo ressurreto. Jesus estava repetindo a cena do chamado de Pedro, quando fez a mesma coisa, mas ele não discernia. Jogaram para o outro lado, pegaram muitos peixes. João viveu a ressurreição ali, é o mestre. Pedro é Jesus na praia. O conhecimento a respeito de Cristo não o coloca no segundo ato, porque ele volta para a praia ainda cheio de culpa, de medo, de desesperança. Aquele nado até a praia foi o pior nado da vida do pescador Pedro. Deus meu, por que me desamparaste? Sabe, quando Pedro chega na praia, o cenário já tinha sido montado. Ali estava um braseiro, em cima do braseiro, alguns peixes. Isso fala mais do que simplesmente um almoço. Aquele braseiro aparece 2 vezes na Bíblia. Aquela palavra apareceu no ato da negação de Pedro, e agora aparece no ato da restauração de Pedro. Sabe o que quer dizer isso? Pedro estava diante do mesmo cenário da sua queda. Jesus remonta, Jesus refaz. Era como se Jesus estivesse dizendo: Pedro, é exatamente no lugar onde você caiu que eu vou levantar você. Pedro, a minha graça é maior do que o seu pecado. Pedro, a minha graça é maior que a sua culpa. Pedro, a minha graça é maior que a sua vergonha. Então, Jesus come aquela refeição e tira Pedro para um canto e faz as 3 perguntas de restauração. Pedro, você me ama? Na mesma hora vem na mente Pedro: eu disse que eu não conhecia. Senhor, eu te amo, de forma tímida. O texto grego traz até outras realidades que não vem ao caso. Senhor, eu não te amo do jeito que você me ama não, mas eu te amo. É isso que Pedro estava falando. Pedro, você me ama? Eu te amo. Pedro, você me ama? Eu te amo. 3 vezes. As mesmas 3 vezes que Pedro negou, agora são substituídas por uma palavra de ressurreição. Pedro ainda estava no ato 1. Ele não tinha ido para o ato Deus. Pedro ainda rezava a cartilha: Deus meu, por que me desamparaste? Pedro, você me ama? Você sabe que eu te amo. Cada pergunta uma restauração, cada pergunta vira o placar da história, até quando Jesus disse: se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. O Pedro, que não tinha mais nada, que só tinha derrota, agora ganha propósito, ganha vida, ganha sentido. Sabe por quê? Presta atenção nisso. Aqui vem a palavra de ressurreição. Ressurreição. Porque toda morte vencida,
quando a gente consegue enxergar o Cristo ressurreto, quando Cristo fala: eu ainda tenho sonhos para você, eu ainda tenho plano para você, ressurreição, em tuas mãos entrego o meu espírito, ressurreição. A partir dali, toda a morte que é vencida gera vida. Apacenta as minhas ovelhas. Toda morte vencida gera vida. Eu quero dizer para você que hoje Jesus não desistiu de você. Hoje Jesus não abre mão da sua vida. Não importa os seus deslizes, não importa os seus fracassos, não importa as suas quedas, Jesus não abre mão da sua vida. Ele está aqui hoje para restaurar você, Ele está aqui hoje para curar você, Ele está aqui hoje para perdoar você, para levantar você e colocar diante de você um novo desafio de vida, para você recomeçar uma linda caminhada com Ele, o Cristo ressurreto. Aleluia. Pedro, só é Páscoa para você com a consciência de que a ressurreição está disponível. Não precisa viver mais na culpa. Tem um Cristo ressurreto que te chama para a tua praia existencial, que remonta a cena da sua queda e fala que para cada negação existe meu amor para curar. E hoje você pode olhar para a sua história e ver aquilo que já te define mais. Na verdade, a sua história não te define mais, porque você decide viver a ressurreição por decretar falência de si, para que Cristo e a sua graça ressurjam e ditem a palavra final: ressurreição. Olha para mim, por que você vive sobre a legitimação da culpa? Chega de culpa, chega de culpa. Hoje é dia de vencer isso. Quando nos encontramos com Cristo e o Cristo ressurreto, toda a culpa é dissolvida e Ele nos chama para viver ressurreição. Se permita ressurgir, passe da morte para a vida. Toda morte vencida gera vida. Toda morte vencida gera vida. E como não se lembrar? Se o Deus meu, se o ato 1, por que me desamparaste, de Pedro, foi culpa, porque traiu, eu me lembro também da história, aqueles 2 discípulos de Jesus, tinham acabado de passar pela morte de Jesus, e eles caminhavam de volta para sua casa, Emaús, moravam em Emaús, e eles vão caminhando de Jerusalém para Emaús no domingo, o domingo da ressurreição. Os novos fatos já tinham acontecido, Jesus já era ressurreto, mas eles caminhavam para casa, frustrados. Eles que dedicaram a sua vida ao projeto do reino de Deus vivido por Jesus, agora viam tudo que fizeram indo por água abaixo. Sabe por quê? Jesus, para eles, estava morto. Nossa, nós dedicamos a nossa vida a isso. Nós mudamos a nossa história, os últimos 3 anos foram de mudança, mas era um projeto errado. Eles não traíram, mas eles se sentiram traídos. Nós fomos enganados. Frustração, mágoa, dor, sentimento de traição. Ato 1, Deus meu, por que me desamparaste? Saíram eles domingo de manhã de Jerusalém. Jerusalém, terra onde Deus se manifestara, terra aonde Cristo se manifestou, e iam em direção a Emaús, terra deles. Emaús em aramaico é terra do sol poente. Terra do sol poente é lugar de pôr do sol existencial. Se em Jerusalém eu encontrava o sol da justiça, aquele que morrera na cruz, apesar de estar vivo, na alma deles, eles estavam indo para a terra onde o sol se punha. Frustração. Enquanto eles caminhavam em direção à antiga vida e à vida de morte e à vida de frustração, Jesus se aproxima deles e aparece para andar do lado deles. Eles se encontraram com Jesus no caminho, mas não o reconheceram, gente. Sabe por que isso? Porque existe esse estado mental de frustração, de sentimento de derrota, que faz com que os nossos olhos se embotem, os nossos olhos não percebam a realidade, e aí a gente não reconhece Cristo nem quando Ele dá de cara com a gente na viagem.
Jesus vira para aqueles dois e diz o seguinte: do que vocês vão tratando à medida que caminham? Eles param, chateados, e dão uma bronca em Jesus. É isso que a gente faz quando a nossa percepção muda. És tu o único que tem estado em Jerusalém e ignoras praticamente o que aconteceu, as ocorrências desses últimos dias. Você é o único que não sabe o que está acontecendo. Agora vejam, para alguém com a alma adoecida pela frustração, a sua dor dita o tom da vida e mata toda a iniciativa de ressurreição que Cristo quer introjetar na tua história. É isso que acontecia aqui. E os caminhantes continuaram dizendo: eu estou falando sobre Jesus, o Nazareno, o varão poderoso em obras, e com palavras diante de Deus e de todo o povo, com grande absorção social. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem haveria de redimir Israel, mas agora já é o terceiro dia e ele morreu. Olha o que eles falam depois disso: é bem verdade que algumas mulheres hoje de manhã, elas estiveram conosco inclusive, e foram hoje de manhã ao sepulcro, e voltaram dizendo ter tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele tinha ressuscitado, que ele vive. Agora olha que coisa incrível, Jesus estava caminhando com eles já tinham recebido a notícia de que Cristo tinha ressuscitado, mas eles preferiam acreditar na sua alma adoecida. Eles olhavam a vida, a sua história, os fatos, sob a ótica da frustração. Ato 1, Deus meu, por que me desamparaste? É verdade, quando a alma se frustra e para na sexta-feira da paixão, da frustração, a gente não consegue discernir as novas ações de Cristo na história. Vê se não parece com você. Seu sonho sempre foi construir uma família, uma casa cheia, mesa compartilhada, alguém caminhando ao seu lado, vozes pela casa toda, sabe? Mas em algum momento tudo se quebrou, o casamento terminou, o projeto desmoronou, o noivado terminou, e a história que ficou dentro de você foi: eu não sei para isso, eu não sei para construir família. E a sua alma onde ficou? Na sexta-feira, na morte, no Deus meu, por que me desamparaste? Talvez o seu sonho sempre foi ter filhos, segurar uma vida nos braços, ouvir alguém te chamar de mãe, alguém te chamar de pai, mas o que veio foi silêncio, veio ventre oco, o que veio foi infertilidade, foi espera, ou uma perda que ninguém consegue explicar. E a sua alma ficou congelada nesse lugar emocional chamado frustração, chamado sexta-feira da paixão, que faz inclusive que o óculos da sexta-feira entre nos nossos olhos e enxergue a vida totalmente sob uma perspectiva de morte. Ficou lá. Então nasce dentro de você essa narrativa: talvez eu não nasci para isso, talvez eu não fui feito para gerar, para dar vida. Deus meu, por que me desamparaste? Talvez você se preparou a vida inteira por uma oportunidade. Você fez curso, você fez graduação, você fez pós-graduação, você fez mestrado, você fez doutorado, pós-doutorado, acreditou que as portas abririam. Poxa, afinal de contas eu fiz a minha parte, mas chegou o dia e nada aconteceu. Todas as portas batidas se encontraram fechadas, todas serão cerradas pela chave, e a sua alma onde ficou? Ficou nesse lugar da sexta-feira, da frustração. E o que ficou foi essa sensação de vazio, e essa frase escondida no peito: talvez eu não seja suficiente. Talvez a felicidade plena para os outros. Deus meu, por que me desamparaste? Sabe, gente, há muita gente caminhando pela vida como os discípulos do caminho de Emaús, conhecem a história de Jesus, mas estão lendo tudo a partir da sexta-feira, tudo a partir da frustração, tudo a partir daquilo que falhou. Aí Jesus entra na história dos discípulos de Emaús.
e entra na minha e na sua história também, e começa a dizer para aqueles discípulos assim: vocês são insensatos. O texto do grego aqui significa muito mais do que insensatez. Aqui o certo seria: vocês são necios e tardos de coração. Ou seja, vocês embotaram as suas percepções e são atrasados nos seus sentimentos. O que Jesus está falando é que há um descompasso entre a história e a temperatura do coração, entre a história e a emoção. A história já foi, a emoção ficou, e eu fiquei nesse lugar da sexta-feira. Jesus está falando para eles é que eles não tinham encontrado esse sincronismo do mundo emocional com a história deles, e eles atrasaram sua alma aos fatos e decidiram enxergar uma história pelas suas lentes de frustração, de dor, de angústia. E assim, conquanto seja domingo da ressurreição, a alma ainda é vítima da cruz, de um atraso. A alma cisma em celebrar a morte e ser vítima da dor, da frustração, das falsas narrativas. Mas a história não termina aí. Jesus continua discutindo a respeito do que era para acontecer, mas o coração não pega fogo, porque teologia não resolve o problema de Cristo. Até que depois de ele explicar a história inteira, eles chegam no vilarejo chamado Emaús, e Jesus se coloca a ir adiante, como que vai embora. E aqueles discípulos, que provavelmente eram casais, porque eles foram para a mesma casa, eram homem e mulher provavelmente, viraram para Jesus e falam: passa a noite com a gente, você não pode ir embora não, passa a noite com a gente. Jesus entra na casa, eles convidam Jesus ressurreto para casa, mas ainda vivem no ato 1, Deus meu, por que me desamparaste? O Jesus ressurreto estava ali, eles não conseguiam enxergar, eles não conseguiam adiantar fatos na história, eles ficaram no jornal de sexta-feira, já era jornal de domingo, eles estavam lendo jornal velho. Quando Jesus entra, a mesa do judeu é uma mesa baixinha, todos eles tiraram seus sapatos, suas sandálias, lavaram os pés, e provavelmente quem lavou os pés ali foram os anfitriões. Lavaram os pés de Jesus e não discerniram o Cristo ressurreto, até que chegou um momento em que eles colocaram pão e vinho na mesa. Diz o texto que Jesus levanta o pão, essa era o costume, e deu graças, e quando o partiu, ressurreição, gritou Deus. E eles, os caminhantes de Emaús, disseram: Pai, em tua mão entrego o meu espírito, é Ele. E diz o texto que no partir do pão e no discernimento do Cristo ressurreto, Jesus vai embora. Certa vez comentando sobre esse texto, um missionário que foi pregar para pescadores do vilarejo, e ele conta umas coisas mais bonitas dessa história, que fecha perfeitamente. Ele pescava, ele falava essa história para pescadores, pessoas incultas, indoutas. E daí, quando chegou nesse momento que diz que o partir do pão fez com que os olhos se abrissem, um pescador, de forma instantânea, ele falou assim: e para onde que Jesus foi? Para onde que foi quando desapareceu? Daí o outro pescador, com aquele jeitinho matuto, fez teologia de verdade, chegou e falou assim: rapaz, deixa de ser besta, é óbvio, ele não desapareceu, ele entrou neles. Gente, pensa que coisa linda isso. É exatamente isso que acontece, gente. O Cristo ressurreto tem esse endereço. Quando a gente discerne o Cristo ressurreto, Ele vive dentro de todo aquele que o enxerga e nos traz da morte para a vida. Ressurreição. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Sabe por quê? Porque toda morte vencida gera vida. Toda morte vencida gera vida. Porque quando alguém vê o Cristo ressurreto, coisas mortas dentro de nós começam a viver, coisas que nunca viveram,
coisas que morreram, coisas das quais nós desistimos, frustrações, falsas verdades, sofismas, falsas narrativas, aquilo que a gente jurava de pé junto que era morte. Na verdade, a gente não tinha acrescentado fatos novos que o próprio Deus tinha acrescentado: ressurreição. Andressa, pede pro pessoal do louvor subir. Ressurreição, sabe? E eu acho isso tão bonito, sabe? Que quando alguém vê o Cristo ressurreto, essas coisas mortas começam a surgir, coisas que nunca viveram. Talvez você tenha pensado: eu nunca vou amar de novo. Deus meu, por que me desamparaste? Talvez você fale assim: eu nunca vou confiar em alguém de novo. Deus meu, por que me desamparaste? Sexta-feira da paixão, morte. Talvez você fale assim: eu nunca vou recuperar a minha dignidade, está tudo perdido. Deus meu, por que me desamparaste? Ato 1, talvez você fale: eu nunca vou superar essa frustração. Deus meu, por que me desamparaste? Aí vem Jesus do teu lado, já adicionou novos fatos, já adicionou novidades. Você não consegue discernir, você discute com ele, você briga com ele, você não consegue ver, ele se torna uma oposição, você não está percebendo, você não sabe que é Jesus, só você não sabe o que está acontecendo. Jesus está ali do lado falando assim: cara, vou dar teu tempo. Você não percebeu que eu já adicionei novos fatos. Só que tem uma coisa que não pode faltar: não deixa ele passar adiante não, chama para casa. Ele senta na mesa, ele levanta o pão, ele dá graça e ele parte o pão. Pum! Os olhos se abrem. Ressurreição. Toda morte vencida gera vida. Agora olha aqui bem para mim. Esses discípulos refletem a realidade de todos nós. Com extrema frequência a nossa alma se atrasa com relação aos passos de Deus na história. E aí quando se atrasa, Deus aparece e a gente não vê. Faz perguntas para a gente responde de modo mal criado. Tenta tratar a gente para a realidade, trazer a gente para a realidade. A gente pensa que Ele é quem está alienado. Faz de tudo para ver se nos arranca desse poço de morte, e a gente faz questão de ser solidário à nossa própria miséria e não sairmos desse lugar de morte, de frustração. Todos nós sofremos uma síndrome. Eu chamaria essa síndrome de a síndrome de Emaús. Sabe qual é a síndrome de Emaús? A síndrome de Emaús é quando na nossa existência, nós mantemos lealdade com as tragédias do passado. Deus meu, por que me desamparaste? A gente faz música e tudo disso. A gente vive a nossa vida sob essa perspectiva. Mas hoje, no nome de Jesus, eu rogo para que você que está aqui e ainda está sofrendo da síndrome de Emaús, gente presa ao passado, gente presa às frustrações, gente que ainda vive na sexta-feira, gente que ainda vive na morte, mas não se apercebeu que já é domingo de ressurreição. No nome de Jesus, deixa Cristo introduzir novos fatos. Chega de ser leal às suas tragédias do passado, chega de ser leal às suas frustrações. Esqueça as notícias que você acha que sabe. Pode ser que você esteja lendo jornal velho, jornal amarelado. Pode ser que você seja colecionador de antigas coisas, de coisas trágicas. No nome de Jesus, meu querido, hoje é Páscoa, Ele ressuscitou. Dê a chance dele introduzir fatos novos na sua história. Ressurreição. Nós não somos o povo que alimenta desejo de culpa e de morte. Não. Ressurreição. Nós não somos o povo que parou na sexta-feira, se frustrou e agora só sabe enxergar perda, derrota, cruz. Ressurreição. Nós somos um povo que habita no mundo da luz. Nós somos o povo da vida, o povo da esperança, o povo que anuncia que a morte perdeu, porque o Cristo ressuscitado vive em nós. Ressurreição. Toda morte vencida gera vida.
toda morte vencida gera vida. Extra, extra, essas são as novas notícias. Ele ressuscitou. Extra, extra, o alvorecer da vida é uma realidade. Extra, extra, Ele já está do nosso lado a caminhar. Extra, extra, se Ele ressuscitou, nós podemos voltar a viver uma vida plena. Extra, extra, hoje é o dia de vencer a morte, porque toda morte vencida gera vida. Fique de pé no seu lugar. Queria convidar o pessoal do Ministério do Louvor para cantar aqui. Eu quero fazer uma pergunta para você. Nós vamos sair daqui. Você quer começar uma vida de ressurreição com Jesus? Você quer começar uma vida nova com o Senhor nesse domingo de Páscoa? Se você quer começar uma vida nova com o Senhor, feche seus olhos nesse momento. Repita essa oração só no seu coração. Diga assim: Senhor Jesus, sou falho. Senhor Jesus, muda minha vida. Entra no meu coração. Me perdoa. Eu quero viver ressurreição. E assim eu oro no teu nome. Amém. Você continua de olho fechado, de cabeça baixada. Se você orou comigo, levanta a sua mão lá no alto. Se você orou, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe você, Deus abençoe você, Deus abençoe você, Deus abençoe você, Deus abençoe você. Liga a luz lá de baixo, por favor, para mim. Lá na galeria, Deus abençoe. Mais alguém, Deus abençoe. Mais alguém na galeria? Isso, debaixo da galeria agora, só para eu ver. Quem orou comigo, levanta sua mão para eu ver. Deus abençoe você, Deus abençoe, estou vendo você, Deus abençoe você. Mais alguém debaixo da galeria? E Deus seja louvado. Tem alguém aqui hoje afastado dos caminhos de Jesus, mas hoje está voltando da morte para a vida. Quem aqui está voltando para o Evangelho? Levanta sua mão onde você estiver. Levanta sua mão. Tem alguém aqui hoje dizendo sim? Dizendo sim. Lá em cima tem alguém. Debaixo aqui tem alguém. Glória a Deus. Se você levantou a sua mão, Deus te abençoe, minha querida. Deus te abençoe. Todos que levantaram suas mãos hoje, levantem lá no alto agora. Isso, lá no alto. Quem está do lado aí vai dar um abraço agora. Isso, vai dar um abraço. Eu quero orar e depois a gente vai sair daqui cantando essa vitória do Cordeiro de Deus que venceu a morte. Senhor Jesus, eles são seus. Nós dedicamos esse povo a Ti. Dê crescimento do Teu Evangelho para eles. Dê vida e ressurreição para eles. Obrigado por esse momento. E assim eu oro. E eu te peço, Senhor, que a ressurreição seja não apenas de boca, mas de vida entregue a Ti. E assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar essa oração antes da gente ir embora. Olha que coisa linda. Já chorei demais no primeiro culto. Vamos desde o começo. Desde o começo. Abri minha Bíblia em João 20 e me deparei com Maria Madalena chorando junto ao túmulo do rei. Ela levanta sua cabeça, enxugando suas lágrimas, seus olhos ela abriu. Aonde está o corpo do mestre? Dois anjos Maria viu, e eles lhe perguntaram: Maria, por que choras? E ela respondeu: estava o corpo do meu menino Jesus, mas o corpo dele desapareceu. Desapareceu. O corpo dele não está mais lá. Essa é a nossa certeza. Aleluia. Então Maria se volta para trás, creio eu que já disposta a ir embora. E é quando Yeshua aparece e lhe pergunta: Maria, por que choras? Maria, por que me busca? Maria, faça-me um favor, não me procure entre os mortos, porque vivo eu estou. Vai lá e conte aos seus irmãos que é para eles voltarem, Maria, a sorrir.
abençoe e nos guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Espírito da ressurreição levante dos mortos vida, da dor alegria, da sentença de morte ressurreição. E que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. E assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor. Celebramos a ressurreição.